Glórias a Deus, aleluia. Bem-vindos ao canal Jesus é o único caminho do céu. Me chamo Francisca Rocha. Você é muito bem-vindo ao meu canal. Deus seja louvado em tudo, né? Graças a Deus. E você é uma benção, tem sido uma benção na minha vida nesse canal, porque você tem compartilhado sempre, né? Olhando, assistindo meus vídeos, né? Se inscrevendo, dando seu like. Então, graças a Deus por isso. Tem pedido oração, tem escrito nos comentários lá. Tudo tem me ajudado, até comprando lá no... Tem comprado aí no link da Amazon. Tudo isso é ajuda para mim. Aleluia. Ajudando esse canal, essa palavra sendo levada às vidas, né? A crescer, levando ao conhecimento das vidas por onde andar, onde Jesus quer que vai, né? Deus abençoe a todos. Quero contar um testemunho que Jesus me abençoou há muito tempo, né? Que eu mudei para o interior, lá eu não conhecia nada, né? Nesse interior. É município de Itaberaí, Goiás. Esse lugar chama Gongomé, um povoadozinho muito atrasado. Mais é roça, muito mais é fazenda. Nessa época só tinha 19 casas nesse povoado. Tinha energia já, tinha água do poço artesiano que eles botavam para cada morador. Aqueles que tinham cisterna, outros já tinham essa água, então era assim. Graças a Deus. Então, eu não conhecia esse lugar, mas no sonho cedo, como se fosse real. Eu não estava nem acordada e nem dormindo e orando a Deus, para Deus preparar para mim. Eu morava no Tiradentes, né? Aparecida de Goiânia. Aí, então, eu pedindo a Deus para dar uma direção, que eu queria mudar para o interior, levar meus filhos para a roça, para eles trabalharem, né? Então, estudar num lugar que tivesse escola também. E assim o Senhor preparou. Tive uma visão, um ser baixinho assim, com um cetro, e ele dizia para mim assim: tu vai mudar lá para o Gongomé, perto da escola. Pensei, misericórdia, que será que eu tinha passado lá, né? Já um dia tinha passado lá dentro do povoado, passado desse aí tinha outros povoados. E eu então pensei, misericórdia. Mas aí eu fiquei calada e fui em direção para buscar, né? Mas olhar. E a gente foi para lá. E chegou em Santa Rita, eu gostei, foi de Santa Rita, povoado lá. Tinha escola, já tem igreja, né? Tava tudo, o povoado é maior, tá mais desenvolvido. Eu gostei, foi de lá. Mas Deus já tinha me designado que era para lá, para o Gongomé. A gente foi lá, não achava casa, só tinha uma casa fechada. O pessoal não dava para ninguém morar. Muita gente ia ir atrás já e ele não arrumava. Aí essa casa lá, aí a gente ficou sabendo quem era o dono e foi para Itaberaí atrás desse dono. Aí conversamos com ele, meu esposo falou com ele, pronto, ficou na hora, dá para nós morar, graças a Deus. Fomos lá morar nessa casa cedida, né? Moram há mais de 2 anos. Louvado seja Deus. Mas eu queria, era em Santa Rita, mas como não podia fazer a minha vontade, tinha que fazer a de Deus, né? Então lá ficava 9 quilômetros distante de Santa Rita, aonde eu tinha que congregar. Tinha dia que eu ia de carona, mais os filhos, marido. E outros dias eu tinha que ir a pé um bocado até achar carona para poder ir. A coisa era difícil. Mas para fazer a vontade de Deus, eu não sabia qual era a vontade dele, né? Então, como Deus me revelou, arrumava o serviço nas roças, tudo para meus filhos.
E a igreja era longe, mas então, às vezes a gente está tão perto da igreja, morava lá lá no Tiradentes, era de frente à igreja. Tinha o ciclo de oração de manhã e o culto à noite. Às vezes a gente acha difícil, né? Às vezes você está tão perto da casa do Senhor, para ir para o ciclo de oração não vai. E lá eu chorava. Tinha desejo de estar na casa do Senhor de manhã e à noite. Mas era muito distante, às vezes ia uma vez na semana. E a dor, quando o marido deixava. Às vezes ele não deixava ir, que ele era muito ciumento, né? E às vezes não deixava, então eu só ia chorar. E então Deus é bom. Se Deus tem te dado a graça para você morar onde tem igreja, tem tudo, dá graças a Deus, porque muitos padecem, chora de sede de salvação, sede para buscar Deus, está na casa do Senhor e não tem oportunidade, né? E então nós temos que levar também a palavra e lá a gente tinha que evangelizar, porque as pessoas lá estavam gemendo. Às vezes ele leva nós para um lugar, nós não entendemos qual é a vontade dele. Mas é só procurar qual é a vontade dele que ele ensina. Ele dá a direção. É levar a palavra. Ali tinha um ponto de culto na minha casa, né? Aí depois construíram uma igreja lá. Louvado seja Deus, o povo lá era muito idólatra. Jesus é tão bom que ele leva, a gente não entende, né? Só Deus para saber a vontade dele, o querer dele na nossa vida, né? Às vezes, por causa de uma alma, ele leva a gente naquele lugar. Glória a Jesus. E então vamos entender qual é a vontade dele, evangelizar a palavra, levar a palavra do Senhor para os povos. Por isso o homem abriu o coração e deu a casa para nós morar, a qual ele não dava para ninguém, mas o Senhor ordenou, ele fez, o homem não era nem crente. Mas como ele nunca tinha visto nós, mas quando o Senhor determina, o homem faz. Graças a Deus, aleluia, né? Nós moramos lá até construir um barracãozinho para nós, perto do colégio, como Deus tinha falado que ia morar perto do colégio. Passava assim, ó, uma mata no fundo, que o Senhor tinha usado uma profeta na casa do Senhor antes de eu mudar de Tiradentes. E tinha falado para mim, olha, antes de eu saber até a casa, chegou uma profeta, uma irmã muito usada por Deus. Essa vaso, ela era uma benção. Você precisa, ela vinha em conta da gente, a gente chegar na casa dela, ela já vinha chorando, transbordando, entregando a mensagem para a gente. Essa aqui é a mulher de Deus, aleluia. E ela foi lá nesse dia, nessa igreja, para só entregar um recado para mim. Porque quando eu mudei para esse lugar lá no Tiradentes, bem em frente à casa do Senhor, Deus tinha me mostrado há muitos anos essa casa, esse barracão, que era de prata e banda assim, ó, só um barracão, assim, um cômodo só, sabe, sem rebocar, muito humildezinho, os bancos muito humildezinho, e eu caçando igreja para congregar. E a igreja está lá, precisando de gente para trabalhar para o Senhor. E a gente não quer compromisso com Deus, então está caçando igreja grande, não, a igreja onde não está precisando. Lá de frente à casa, eu ganhei o barracão para morar em frente à casa do Senhor, onde não tinha pastor, os pastores estavam rejeitando, porque a obra lá era muito humilde, tinha só um grupinho de irmãos mesmo, que Deus não tem permitido fechar a igreja. E as pessoas rejeitando para ir para lá congregar, para ajudar. E só tinha aquele grupinho. É uma questão de 3, 4 irmãs e um irmão, uma coisa assim. E aí, então, lá de frente. Aí que Deus, as irmãs vieram me visitar, chamaram para ajudar, e eu só rejeitando. Ia para outras igrejas, visitava, não era. Eu sentia que não era. Ia para outras igrejas, não era.
Porque você não está entendendo a vontade de Deus. Não pergunta, é aqui que o Senhor quer eu? Tem que perguntar, Senhor, tu me quer aqui? Porque me botou de frente, mãe. Mas faltava entendimento. Né? Entendimento da verdade, entendimento, Deus esclareceu a pessoa andar segundo a vontade de Deus, né? Procurar a vontade dele. Então ali, Deus estendeu as mãos naquele dia, veio o pastor e disse para mim, minha irmã, você quer que Deus te jogue dentro da cisterna daquela igreja? Para você entender que é ali que Deus está precisando de você, que é lá que Deus te quer? Aí eu só fiz um ar de riso, né? Levo tudo na brincadeira, né? Não levo a sério o ungir de Deus com lágrimas nos olhos, falando aquilo para mim. Ele era pastor da Sub-7. E então, aquelas irmãzinhas humildes, né? E a gente olha assim, menospreza a obra de Deus, menospreza o povo de Deus. Isso é pecado. Está desprezando as coisas de Deus, desprezando o querer de Deus, as pessoas humildes que Deus chamou. Deus chamou foi os humildes mesmo para os pés dele, para servir a ele. Aleluia. E então, depois, meu irmão, quando foi um dia, eu estava fazendo a comida. Depois que aquele pastor teve lá e tudo. E umas irmãzinhas iam trabalhar e diziam, irmã, se eu chego sempre atrasada, vai lá, dirige o culto para mim, que eu chego atrasada. E aí eu fui dirigir. Aí eu sentava, botava uns 2 tijolos assim, enquanto estava dando oportunidade, sentava nos tijolos, né? E então, de repente, meus irmãos, fiquei com muita vergonha de Jesus. Eu estava fazendo almoço. E de repente, assim, eu passou como se fosse uma tela no paredão. Assim, ó, na parede do barracão onde eu morava, na cozinha. E mostrou o sonho que ele tinha me dado há muitos anos. Ele tinha me dado o sonho que ia mostrar para mim aonde era que ele precisava de mim. Disse que era num lugar de pessoa de casta de gente baixa. Quer dizer, porque lá tinha muito traficante, era um lugar de muita gente pobre, muito pobre mesmo, tanto de riqueza como de espírito. Pessoas precisando da misericórdia de Deus. Então é lá que Deus manda a gente. É onde está precisando, onde lá tem as vidas que estão arrastando, estão com sede de beber água, com sede de comer a palavra de Deus. E você está lá, né, só quer só a sua vontade, o seu querer. É isso que estava acontecendo comigo. Aí nessa hora que Deus mostrou assim, foi passando assim, eu fazendo, parei. Meu Deus, é mesmo, Senhor. Aí eu lembrei das janelas que era pintadinha de amarela e que a casa não era rebocada, sabe, o barracão. E olhei os bancos tudo humildinho, do mesmo jeito do sonho que eu tinha sonhado, eu estava morando nos matos, dentro das brenhas. E agora fiquei com muita vergonha de Jesus, fui pedir perdão a Deus. E disse, Senhor, eu já sei que tu me quer aqui, eu vou ficar aqui, Senhor, eu vou ficar ali, vou ajudar as irmãs, né? E me pus na posição diante do Senhor, graças a Deus, aleluia. Fui para o cerco de oração, fui para o culto à noite, os cultos, cultuando a Deus. Só atravessava a rua e entrava para dentro da igreja, louvado seja Deus. Mas como que a gente é faltoso, meus irmãos? Como nós somos faltosos. Eu fico meditando assim, sabe, que essa experiência serve hoje para mim, serve para muitos que estão aí também na igreja, rejeitando a obra de Deus. Deus te quer, às vezes, na porta daquela igreja, quer você naquela igreja humilde, quer você pregando ali, levando o evangelho, visitando, sabe? Como é gostoso trabalhar para Jesus quando você está na presença de Deus fazendo a obra dele. Ele tem a recompensa para nos dar. Foi o tempo que mais a gente é abençoado, é o tempo que eu mais fui abençoada. Quando eu aceitei a vontade do Senhor na minha vida. Oh, glória! Como Deus é maravilhoso e tremendo. Mas aí, aquela irmã, aí já
Veio quando eu pedi para ir para o interior, que o Senhor permitisse eu ir, que meus filhos estavam se desviando tudo, estavam dando muito, começando a me dar trabalho. Aí eu falei para Deus mesmo, preparar um lugar para uma roça, que não fosse cidade nem roça, que tivesse escola, igreja, tivesse tudo para mim, né? Que é para mim ir, para botar meus filhos para trabalhar, para eles trabalhar, se ocupar com o trabalho, que é o trabalho que poderia eles aprender a fazer serviço na roça, porque não ia se envolver com mais companhia. E lá estava se envolvendo, já estava começando a me dar muito trabalho. Então Jesus permitiu. Aleluia. Só que no início eu rejeitei aquela obra, né? Então aquela irmã chegou ali, a dita irmã que eu falei que é muito abençoada, ela agora já dorme com Cristo. Aleluia. E ela chegou lá, participou do culto. E aí, quando ela teve a oportunidade, ela falou lá diante de todo mundo, né, que estava ali no culto. Aí ela falou assim, apontou para mim: olha, irmã, Deus mandou eu aqui para dizer para você: você vai mudar daqui. Você, Deus vai te pôr num lugar mais difícil do que aqui, porque você rejeitou a obra de Deus. Ele vai te pôr num lugar que passa uma mata, assim, ó, nos fundos. Glória a Jesus, aleluia. Eu pensei, misericórdia, Senhor. Já me botar num lugar mais difícil ainda do que esse. Louvado seja Deus. É verdade, irmão. Não precisamos correr da luta, não. Temos que enfrentar a luta onde Jesus te pôs. É aonde Ele colocou nós que nós temos que enfrentar a luta. Não precisa correr da luta, não. Todo lugar que você for tem luta. É aceitar a vontade de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e Ele envia. Oh, glória! E faz a vontade de Deus e Ele nos abençoa e nos dá vitória. Oh, glória, aleluia! Realmente, a casa lá onde nós ganhamos para morar, passava uma mata bem no fundo daquela casa. E lá tive outras lutas. Lutas pior do que aquelas que eu estava tendo. Deus é tremendo de bom. É o tão somente nós temos que obedecer. Fazer a vontade de Deus, o querer do Senhor. E lá eu fui morar naquele lugar mais de 5 anos. Lá eu chorava. E reconhecendo quanto sou frágil, quanto sou pó e cinza. A Bíblia diz que nós somos miseráveis, homem que somos, né? Mas o Senhor é bom para nós. Graças a Deus que Ele nos perdoa, que nos abençoa, que nos dá vitória. Não olha para nossas falhas, para nossas ignorâncias. Louvado seja Deus. Quero deixar para nossa meditação 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aleluia! Então, o Senhor, Ele não tarda com as suas promessas. Muitos, você fica clamando, pedindo e tal, tá tardando para você. Não, Ele vai chegar na hora certa. Primeiro Ele vai preparar o vaso, aleluia, né? Vai falar com o vaso, Ele quer que nós aprendamos a ser longânimo que nem Ele também, esperar com paciência. Oh, glória, que é na hora certa que Ele dá a bênção. Esse Deus é maravilhoso, Ele nos dá a bênção, é na hora certa. Primeiro Ele vai nos preparar para receber a bênção. Depois Ele nos entrega a vitória. Aleluia. E então diz, mas é longânimo para convosco, querendo que alguns não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, por isso ele é longânimo, ele fica esperando você preparar-se para que você receba a bênção e não venha se perder. Às vezes tem a pessoa, depois se põe a barriga cheia, larga de Jesus, vai para o mundo, né? É o que aconteceu. Israel, quando se achou com a barriga cheia, que foi para a terra prometida, né? Estava na terra prometida, se achou em abundância, esqueceu-se de Jesus.
e foi buscar outros deuses, né? Então nós temos aqui, está aos pés do Senhor Jesus, esperando com paciência a hora certa, o Senhor nos dá, porque Ele não tarda com as suas promessas, mas chega na hora certa. Em nome de Jesus. Agradeço desde já a oportunidade, né, que Deus tem me dado. Agradeço vocês pela atenção e por tudo, por ter se inscrito no canal e que você continue se inscrevendo, no seu like, compartilhando, pedindo a oração, comentando lá nos comentários, bota seu nome, diz de onde você está falando e compre também nos links lá do Amazon no meu canal, tá? Que Jesus te recompensa com largueza, no nome de Jesus. Olha aí nos comentários, se inscreva aí e ore a Deus e clame e me ajude em oração. Aleluia! Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, querido Pai, está no céu. Te rendemos graças e louvamos por toda a oportunidade que tem nos dado, pelas experiências que o Senhor me tem dado, Senhor, pela misericórdia do Senhor que é sem tamanha essa sua misericórdia, sua benignidade dura para sempre, Senhor. Aleluia, muito obrigado. Fica conosco, Jesus, nos abençoe, nos dê vitória. Abençoe esse canal, abençoe todos os irmãos que têm se inscrito nesse canal, todos que têm compartilhado, dado seu like, todos que têm se inscrito, aqueles que têm comentado, que têm pedido oração, vai de encontro, resolvendo suas causas, fazendo sua obra, nos dando vitória. Em abençoar, meu Deus, a cada um com a sua família e sendo conosco, nos cobrindo com teu sangue, nos dando a grande vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje e para todos sempre. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.